Aleluia, amém, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa encher o seu coração nessa noite de domingo, amém? Hoje é nossa quarta reunião online, mas eu quero falar para você que nossas reuniões online já estão com dias contados para acabar, porque o Senhor já está liberando sobre nós a liberdade de cultuar novamente, amém? Juntos. Eu gostaria de pedir aqui a minha equipe técnica, né, aqui na pessoa do Obreiro Abraão, os irmãos, que sempre procurem colocar em mim o microfone sem fio, que às vezes na correria eu mesmo me esqueço, amém? Já está com 2 cultos que eu subo aqui em cima, quando eu me lembro, aí meu microfone sem fio, mas amém, o que importa é poder pegar a palavra, essa é a nossa alegria, amém? Quando eu era criança, né, eu gostava, embora eu não tinha assim, eu me lembro que às vezes até descalço no asfalto, na rua, no sol quente, nós brincávamos de futebol ali da região, né? E hoje eu, o sapato, eu jogo bola. Eu sentia quando eu era criança é a mesma de hoje. Não é, né, se eu estou ou não estou com a society, né? Em outras palavras. O que define a minha alegria, meu amado, não é se eu estou pregando, né, para uma multidão de pessoas, não é se eu estou usando microfone, sem fio ou de lapela, não é. O que define a minha alegria é poder abrir a minha boca e falar do amor de Cristo Jesus, é poder falar da bondade de Deus por nós, é poder nos alegrar na tudo aquilo que Ele fez por nós no Calvário, amém? Essa é a nossa alegria. E hoje, sobre um tema, você pode anotar aí onde você está, chamado o arrebatamento dos vencedores, amém? O arrebatamento dos vencedores. Esse arrebatamento é aquele popularmente conhecido como o arrebatamento da igreja. Esse fato vai acontecer antes da grande tribulação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o verso 1. Pedi para projetar aqui. Queria então estudar com você sobre isso hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Isso que está falando é Paulo, amém? Ele está dizendo que não há necessidade. Por que ele diz? Olha o que diz no verso 2: Pois inteirados como a precisão de que como ladrão. Então veja, o dia aqui, você pode observar, está com D maiúsculo. Você pode observar aí nas escrituras, está com D, do arrebatamento da igreja, do arrebatamento dos vencedores. Era como se Paulo tivesse estudado os evangelhos e estivesse instruindo a igreja de Tessalônica, dizendo: olha, com relação ao dia do arrebatamento, que vai acontecer. Satanás, né, os seus seguidores, os seus demônios, e ele permite que Satanás novamente volte a seduzir as nações da terra. E aí, então vem agora o julgamento final, que é o grande trono branco. É quando Deus vence definitivamente a Satanás e seus seguidores, seus demônios, e ele pega o diabo, a besta e seus seguidores, junto com o inferno, e eles lançam junto no lago de fogo e enxofre. E aí lá será o tormento eterno, amém, irmãos? A Bíblia fala então que depois disso o Senhor vai tomar muitos livros da vida de todos os homens, e um dos livros é o livro da vida. Então ali o Senhor vai ler a vida de cada homem. É claro que aqui não está falando dos filhos de Deus, está falando dos filhos do mundo. Não tem nada a ver com você. Você já está guardado no Senhor, você já foi arrebatado antes da grande tribulação. Ou se porventura você ficou na grande tribulação, né, e permaneceu firme no Senhor, você ainda pode reinar em vida, ainda pode reinar no milênio. Esse livro aqui são para aqueles pessoas que não têm o seu nome escrito lá, ou seja, que não têm a garantia da salvação em Cristo Jesus, amém, irmãos? E aí, depois do grande trono branco, esse tribunal, né, da humanidade, agora então vem a nova Jerusalém, que vai descer do céu. Aqui a terra vai estar muito, muito destruída, mas haverá um novo céu e uma nova terra, amém, irmãos? Eu e você estaremos lá, eu creio nisso. Eu creio que eu e você estaremos lá para testemunhar dessa glória vindoura. Quantos podem dizer amém com isso? Então veja, eu fiz todo esse resumo porque
eu gostaria de falar sobre o julgamento dos crentes, sobre o arrebatamento dos vencedores. O julgamento dos crentes vai acontecer em um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Por que é Tribunal de Cristo? Porque somente os servos do Senhor estarão lá, somente os filhos de Deus estarão lá. E esse julgamento, meu amado, é justamente para recompensar aqueles servos fiéis que honraram, que amaram o Senhor com a sua vida, que pregaram o Evangelho, que se envolveram com as coisas do alto, que no tempo das oportunidades não desperdiçaram a sua vida, mas foram de fato servos fiéis. É aquele irmão que Deus quer recompensar naquele dia, que não enterrou o talento. Ah, mas eu recebi só um talento. Mas há irmãos que receberam um talento, mas falaram: não vou enterrar meu talento, porque eu tenho um Senhor que vai voltar para me julgar. Eu tenho um Senhor que está aguardando eu multiplicar meu talento. É a recompensa que o Senhor Jesus quer dar para aquelas virgens sábias, simbolizando uma parte da igreja de irmãos que procuraram se encher do azeite, se encher do Espírito. É para isso que é o tribunal de Cristo, porque o Pai, Ele vai voltar e na sua mão está o galardão, está a recompensa. Ele quer recompensar você, Ele quer recompensar a mim pela obra que nós realizamos nessa terra. Não obras dignas de merecimento, não na força do braço, mas a obra que fizemos pela graça e pelo favor de Deus, pela graça recebida. Esse tribunal, Ele vai recompensar, mas nesse tribunal também Ele vai disciplinar. Assim como você é pai e mãe, às vezes tem um filho que honra você, você recompensa ele, mas aí aquele filho que vem, que é rebelde, que reclama, que faz algo errado, às vezes você disciplina. Se você faz isso, nosso Pai celeste, que é muito mais amoroso do que os pais terrenos, Ele também vai fazer isso, Ele vai disciplinar. Então, por favor, olha para cá. Vamos esquecer agora esse negócio de perca de salvação, amém? Tribunal de Cristo é para a igreja. A sua salvação está garantida, amém? Em nome de Jesus. João, capítulo 10 e o verso 27, olha o que Jesus diz. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Você sabe, quando eu escuto isso eu me alegro. Quando eu escuto isso dá vontade de dançar, dá vontade de saltar de alegria. Por quê? Porque eu sei que nada nem ninguém pode mais me arrebatar das mãos do meu Senhor. Nem a minha falha, nem o meu pecado, nem nada. O apóstolo Paulo, ele chega a afirmar, irmãos, que nada nos separará mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nenhum demônio, nenhum poder, nenhum principado, nem a fome, nem a espada, nem a pandemia, nada vos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele disse: você é meu, te comprei por preço de sangue. O sangue de Jesus não é como aqueles sangue de bodes e de touros lá da velha aliança. O sangue de Jesus é eterno. A nova aliança, ela é eterna, é para a eternidade. Então não tenha medo de ir para o inferno. Você agora é filho, não tem jeito de se mudar. Pode existir ex-esposo, pode existir ex-esposa, ex-patrão, mas não tem como mudar essa história de ex-filho. Filho eternamente. Você é filho de Deus. Caminhe nessa perspectiva. Se você puder repetir hoje: eu sou filho de Deus, filho amado, repita isso, porque isso tem poder. O Espírito confirma isso em nós. Esse é o Espírito de adoção que diz Abba. Por isso, no tempo de tribulação, não tenha: ah, pastor, mas eu não estou envolvido na obra, eu não estou jejuando, eu não estou orando. Para com isso. Eu não tenho filho, mas o pastor Tiago tem. Rafaelzinho pequenininho. E ele me contando que o Rafael é viciado em melancia. Ele disse que o Rafael, quando amanhece o dia, ele vai abrir a geladeira lá, bem pequenininho lá, um pouquinho de gente. E ele vai atrás da melancia. Se ele achar melancia, ele não quer nem saber. O pastor Diego disse que ele já está até escalando a geladeira. E ele cai de lá com a melancia na boca. Ele não precisa pedir do Diego, sabe por quê? Porque ele é filho. Olha para cá. Mesmo ele fazendo algo errado, que é abrir a geladeira sem pedir, sem autorizar, muitas vezes bagunçar tudo,
O pai não repreende, sabe por quê? Porque é direito dele, é uma herança de filho. Olha para cá, na cruz do Calvário, Jesus deixou uma grande herança para você. Você não precisa andar como miserável. Tudo que o Deus tem é teu. Amém, meu amado? Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. Né? Então, abre lá, por favor, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o verso 10. Vamos falar um pouco aqui sobre esse tribunal. Esse tribunal dos crentes. 2 Coríntios 5, 10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal tiver feito por meio do corpo. Então veja, esse tribunal aqui é justamente para você ser checado. Então, ontem eu tive uma reunião aqui na videira com os pastores e obreiros. E então eu comecei a ajustar com os obreiros algumas coisas que eu percebi que não estavam adequadas. Aí talvez algum obreiro, pode ter pensado: poxa, mas o pastor Paulo é muito chato, pega muito no pé. Mas não é, eu só estou querendo livrar os meus discípulos hoje do tribunal naquele dia. Porque se nós formos disciplinados aqui na terra hoje, nós vamos entrar no céu como vencedores. Esse é o nosso coração. E aí nós podemos perceber então que essa parábola, esse tribunal aqui é justamente envolvendo cada parábola que você lê nos evangelhos de Jesus. Lembra da parábola dos talentos? Não havia um senhor que havia confiado os bens para os seus servos, entregou talento na mão de cada um. Quando chegou, ajustou contas. Os servos que foram fiéis, multiplicaram o seu talento, foram recompensados. E o servo lá que enterrou o talento, que nem conhecia o seu senhor, né, foi disciplinado. É desse tribunal aqui que essa parábola está falando lá. Lembra da parábola das 10 virgens? Havia 5 virgens tolas e 5 virgens sábias. Qual foi o diferencial aqui? As virgens tolas, elas não estavam com muito azeite na botija, havia pouco azeite. Mas as sábias tinham muito azeite. Você sabe, o azeite fala do Espírito Santo, fala da presença de Deus. Ou seja, a parábola das 10 virgens fala do tribunal de Cristo, porque o noivo é Jesus, e ele está voltando, e aquele que não foi encontrado com a botija cheia de azeite, vai ficar. Por isso, o conselho que eu te dou hoje, meu amado, começa a encher do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com o vinho que causa contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe que eu estou muito feliz, porque esse momento de pandemia gerou em nós, em mim, na vida dos irmãos da videira aqui de Boa Vista, mudança radical. Irmãos que muito tempo não oravam, voltaram a orar. Um dia desse, a minha esposa mostrando para mim umas fotos desse tal de relógio de oração que as irmãs estão fazendo. E eu vi lá uma irmã testemunhando aos prantos, dizendo que tinha sido uma experiência com Deus no quarto. E aí eu olhei, eu achava que era uma discipuladora, ou uma líder de cela de criança. Quando eu olhei, era uma irmã que está quase uns 3, 4 anos sem pisar nos cultos na igreja, na videira. Mas estava lá chorando, buscando. Por quê? Porque esse tempo, irmão, tem gerado em nós avivamento, tem nos preparado para o arrebatamento da igreja. Eu tenho falado para minha esposa: as mulheres da igreja videira aqui de Boa Vista nunca mais serão a mesma depois desse tempo, porque elas estão se enchendo do Espírito, elas estão clamando pelo noivo, e quando o noivo voltar, elas estarão cheias de azeite, cheias da presença. Essa é a vontade de Deus. Aí você fala: pastor, por que o senhor está insistindo tanto nesse tema de Apocalipse, falando tanto sobre a volta? Vou falar por quê. Porque nós estamos vivendo tempos proféticos, amém, irmãos? Nós vivemos tempos proféticos, e nos dias que estão diante de nós, existem muitos sinais claros e evidentes, né, que tudo isso indica e aponta para o tempo do fim. O fim está próximo. E aqui eu não estou falando simplesmente da pandemia, mas eu estou falando sim do relógio. Existe um relógio bíblico que determina, né, os finais dos tempos, e esse relógio começou a despertar.
Quantos aqui trabalham fora e tem horário para acordar de manhã e ir para o trabalho aqui? Levante sua mão. Como é que é? Quantos aqui acordam de manhã sem despertador? Não pode mentir, amém, irmãos? Seja sincero. Tem irmãos que tem que empurrar da cama. Tem menino que, se o pai não jogar água gelada na cama de manhã cedo, ele não sai da cama para ir para a escola. Essa é a grande verdade. Então, muitos de nós despertamos para ir trabalhar, sabe por quê? Porque tem um despertador de manhã, é ou não é? Olha para cá. O relógio profético do Apocalipse começou a despertar. E você precisa ouvir o som desse relógio. Ele já começou. Aí você fala, pastor, que relógio é esse, pastor? Eu vou falar de você, esse relógio é Israel. O país, a nação Israel. Jesus nos alertou a respeito deles. Mateus capítulo 24, Jesus diz: aprendei, pois, com a parábola da figueira, pois quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A figueira que Jesus está falando aqui é Israel. Nos versos 1 e 2, do mesmo capítulo 24, Jesus fala aos seus discípulos que o templo de Jerusalém seria destruído, que Jerusalém seria destruída, seria pisada pelos homens. Isso de fato aconteceu. No ano 70, irmãos, um general romano, Tito, destruiu Jerusalém, tacou fogo em tudo, expulsou os judeus, e os judeus se espalharam pela terra durante quase 12 mil anos. Eles estiveram espalhados sobre a terra. Esse fenômeno foi um fenômeno batizado pelo nome de diáspora. E é interessante que até o século XIX, homens de Deus como Spurgeon, Moody e tantos outros, eles não entendiam como o capítulo 24 de Mateus, Jesus falava sobre Jerusalém como se Jerusalém existisse, porque ela havia sido destruída. Mas é interessante, irmãos, que esse não ficar pedra sobre pedra do versículo 1 e 2 mudou depois de algum tempo, porque Deus restaurou Israel novamente, Deus restaurou Jerusalém novamente. Então eles não entendiam porque Jesus fazia menção de Israel novamente, já que o Estado de Israel não existia. A terra onde é Israel hoje, sabe que terra era? Era uma terra, entregue a uma meia dúzia de beduínos, a macacos, uma infestação ali de doenças, de malária. Não era um local habitado, pertencia ao território da Palestina. E por isso muitos homens de Deus não entendiam. Rapaz, que história é essa de Israel? Mas Israel nem existe. Mas Jesus falava, Mateus capítulo 24, fique olhando para Israel, porque o dia que Israel voltar, tornar nação, Jerusalém voltar a ser capital, sabei que está próximo o verão. Era isso que Jesus estava falando. Em 1948, aconteceu um milagre que ninguém imaginou. Deus voltou a estabelecer a nação de Israel. Os judeus então começaram a voltar para sua casa. Até hoje, há judeus voltando para Israel. Calcula-se que mais ou menos 200 mil judeus voltam para Israel todos os anos. Mas havia ainda um problema. Em 1967 aconteceu uma outra coisa extraordinária, porque o Estado de Israel foi estabelecido e a região onde era Jerusalém voltou a ser a capital de Israel. O deserto da Judéia, que pertencia a outro país chamado Jordânia, Israel estava ali no contexto. E aí houve uma guerra, chamada guerra dos 6 dias. 6 dias, irmãos, foi suficiente para Israel derrotar a Síria, a Jordânia e o Egito e tomar de volta Jerusalém. Então veja, Israel foi atacada pelos 3 lados, mas ela prevaleceu. Por quê? Porque Deus tem promessa com Israel. E ponto final. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Senhor fala, ei, Paulo, ei, Tiago, ei, José, ei, meu filho, aprendei com a parábola da figueira. Eu vou traduzir para você o que ele estava falando. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, o dia que vocês começarem a observar que Israel está sendo restaurada, o que é a restauração aqui? É as folhas se renovando, é os frutos florescendo. Ele diz assim, aprendei e sabei que está próximo o verão. Por que Jesus falou isso? Vou te explicar por quê. Qual que é o símbolo do verão?
Como é que alguém diz assim na previsão do tempo, assim, está chegando o verão? É quando você acorda de manhã e você vê aquele sol forte, né? Pois é, Jesus é o sol da justiça. Então Jesus está dizendo aqui, quando Jerusalém for restaurada, você pode ter certeza, eu estou voltando. Qualquer momento desse vocês vão sair e ver o sol. Isso fala do arrebatamento da igreja. Então, deixa eu te falar algo. Não há mais nada que precise acontecer no relógio profético para Jesus arrebatar a igreja. Então se prepara. Eu vim aqui falar para você hoje, se prepara, meu amado. Para de brincar com a sua vida. Para de perder tempo com coisa à toa. Para de sonhar com as coisas dessa terra. Permita que o Espírito Santo renove a sua mente. Permita que o Espírito Santo aqueça seu coração. Permita que Ele faça de você uma noiva que está se arrumando. Hoje, irmãos, muitos dos irmãos já casaram. Sabe como é que é um casamento? Há toda uma preparação para o casamento. Alguém aqui casou assim do nada? Estava lá na sua casa lá, aí do nada falou, vou casar. E, cadê? Casou? Não, há uma preparação. O Senhor está aguardando você se preparar. Não perca seu tempo. Começa a se maquiar a noiva do Cordeiro. Começa a colocar os brincos, começa a colocar o vestido. Tudo isso fala de gente que está se enchendo do Espírito, fluindo na graça de Deus, vivendo de acordo com a herança que Ele deixou. É muito importante. O mínimo irmão, até novo convertido, consegue ter um mínimo de sensibilidade espiritual para perceber o que eu estou falando aqui é real, que as coisas estão acontecendo numa velocidade grande. Há uns cultos atrás, eu falando aqui, que a minha esposa escreveu para a amiga dela lá na África, né, antiga, desde a infância, uma grande mulher de Deus missionária, está lá em Papua Nova Guiné, e aí perguntando como estavam as coisas, essa irmã, ela falou, não, o povo está impactado, o povo está com medo, mas eu estou feliz. Por quê? Porque eu estou vendo que a nossa esperança é real, que a nossa pregação é real. Eu estou vendo que tudo aponta para o arrebatamento da igreja. E agora, irmão, nós precisamos de ajudar os irmãos e falar isso, todo dia falar. Você que é pai de família, acorde de manhã, olhe para a sua esposa e fale, meu amor, te prepara porque Jesus pode voltar hoje. E você, esposa, quando acordar de manhã, olhar nos olhos do seu esposo e falar, meu amor, vou te beijar aqui, porque eu não sei se a gente vai se ver hoje, porque no abrir e fechar de olhos, irmão, Jesus pode arrebatar a igreja. Você que é pai e mãe, todo dia quando você olhar para o seu filho pequeno, olhe para ele, porque pode ser a última vez que você vai ver ele aqui na terra, nesse tempo, porque Deus pode arrebatar o teu filho. Está acontecendo, irmãos. Quantos já viram aqueles filmes de Apocalipse, que o mundo está acabando, que as pessoas começam a ficar atônitas e vendo que as coisas estão acontecendo? É isso que está acontecendo, e meu papel aqui é abrir os teus olhos. O arrebatamento dos vencedores está acontecendo, está se aproximando. Precisamos nos preparar para esse tempo. Agora, eu sei que seria assim uma incoerência tremenda na minha pregação hoje, não te dizer, não te explicar quem é o vencedor, não é verdade? Porque se é um arrebatamento dos vencedores, então eu quero saber o que eu tenho que fazer para me ser vencedor e ser arrebatado. Essa que é a pergunta que eu me faço. E hoje eu vim aqui te explicar quem que vai ser arrebatado e quem não vai ser arrebatado pela Bíblia. Eu vim aqui te dizer, aqui, é claro que eu de fato não sei quem vai ser e quem não vai, mas eu vou te mostrar princípios bíblicos que vão definir características de quem vai ser arrebatado e quem não vai, amém, irmãos? Isso aqui eu estou falando da igreja, amém? Então olha para cá, alguém aqui pode dizer, pastor, mas a Bíblia não diz que todos nós somos mais do que vencedores? Diz. Pastor, então eu vou ser arrebatado, porque se está escrito, eu creio, então por isso, criei, por isso falei, agora eu sou vencedor. Não é bem assim, amém, irmãos? Uma coisa, olha para cá, uma coisa é o que a palavra de Deus diz. A outra coisa é a tua experiência com a palavra.
Então, alguns legalmente, né, todos legalmente na realidade, são vencedores. Eu sou vencedor, mais do que vencedor, minha esposa é mais do que vencedores, os pastores são mais do que vencedores, você é mais do que vencedor, os seus filhos são mais do que vencedores. Mas agora, eu quero saber, quantos têm experiência com essa verdade? Você pode olhar para dentro da igreja. Há muitos irmãos, muitas vezes, dando mau testemunho. Há muitos irmãos vivendo como um ímpio dentro da igreja, tendo comportamento de mundano dentro da igreja. Você consegue ver pessoas também que não têm vida de oração, não estudam a palavra. Mas a Bíblia não fala que eles são mais do que vencedores? Fala, mas eles na prática são? Não são. Por quê? Porque há uma diferença, irmãos, entre posição legal e posição experimental. Existe um abismo entre conhecer na mente e ter revelação no Espírito. Eu quero te explicar mais sobre isso hoje. Quem são os crentes que vão ser arrebatados? Para isso eu quero te contar uma história que aconteceu no século XIX. O pastor Spurgeon, que viveu nesse século XIX, ele foi um dia visitar uma senhorinha idosa que estava perto da morte. E ela era muito pobre, muito miserável. E no dia da visita, ele observou que na casa dela havia um quadro, e havia uma moldura. E ele olhou para aquele quadro, e ele percebeu que havia um documento naquele quadro. E ele tinha formação jurídica. E ele pediu então para aquela senhorinha para levar para casa para analisar aquele quadro. Quando ele foi analisar, irmãos, qual não foi a grande surpresa dele? Ele descobriu que aquela velhinha era milionária, que ela era muito rica. E aí ele voltou lá e foi perguntar dela por que ela estava morando naquela casa, morrendo como uma miserável. E aí ela falou: ah, não, pastor, porque eu nem sabia que eu era rica. Esse quadro aí foi a minha patroa, né? Eu trabalhei para ela durante anos, e antes de morrer, ela não tinha filhos, ela me entregou esse papel aí, eu não sei nem ler, sou analfabeta, e eu peguei esse papel, fiz um quadro, coloquei aqui, eu nem sabia que isso era um documento de herança. Então veja, pode alguém ser muito rico e viver uma vida miserável? Vou falar para você, pode. Muitos crentes são assim. Muitos crentes são ricos, mas vivem como miseráveis. Não desfrutam daquilo que Deus tem para eles. É isso que vai definir o vencedor. Veja, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Olha o que a Bíblia fala, olha o que o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos torneis ricos. Olha para cá, vamos tentar entender o que está falando aqui, Paulo. Paulo está dizendo o seguinte: você conheceu a graça de Deus? Ah, pastor, eu conheci a graça de Deus. Aí ele está falando o seguinte: então, se você conheceu a graça de Jesus, então você tem que ter essa experiência. Qual a experiência, pastor? Que Jesus Cristo, sendo rico, ele se fez pobre. Ele se fez pobre por quê? Aí ele fala: por amor de você, por amor de nós, por amor da igreja. Ele se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza você ficasse milionário, você ficasse rico, você entrasse para a nobreza. Pastor, onde é que isso aconteceu? Olha para cá, isso aconteceu lá no Calvário, meu amado. No Calvário aconteceu uma troca. Quem era para ser crucificado era eu e você. Jesus assumiu nossa posição. Ele recebeu a punição do pecado, ele recebeu a maldição do pecado, ele recebeu a humilhação. Por que ele recebeu? Ele recebeu e ele se empurrou de lá. E disse assim: aqui não é o teu lugar, aqui é o meu lugar. Eu fui maldito por você. Eu sofri na minha carne para você, para que você não precisasse sofrer mais, meu amado. É isso que Paulo está dizendo. Jesus morreu por você, ele realizou uma obra. Infelizmente muitos crentes rejeitam essa obra.
Pastor, para com isso, pastor. Eu não rejeito não, pastor. Rejeita sim. Quando é que você rejeita? Quando muitas vezes você aceita andar debaixo de condenação. Quando você, muitas vezes, sendo perdoado, anda como se fosse alguém acusado. Quando você, muitas vezes, tendo recebido um amor tão grande, você não consegue sentir a alegria de acordar de manhã e viver o seu dia como um vencedor. Então, houve uma troca no Calvário. Mas eu quero te falar, o Senhor manda te dizer hoje, que Ele se tornou pobre no Calvário, para que você fosse enriquecido. A graça de Deus é rica. Repita comigo isso aqui. A graça de Deus é rica. Fale isso comigo. A graça de Deus é rica. Repita comigo assim. Ele se fez pobre, para que eu me tornasse rico. Diga assim, eu fui enriquecido através da graça de Cristo. É isso. É isso que vai definir quem é vencedor e quem é derrotado, meu amado. Aqueles filhos do Senhor, que não tem, né, esse negócio de constrangimento, que não sentem intimidados com o Pai, que sentem a liberdade na casa de Deus, de desfrutar da herança, da saúde, da alegria, da paz, né? Porque tem filhos que são como escravos, disse Paulo. Tem filhos que às vezes vão ali, né? Quando eu era criança, né, a minha família era um pouco assim, não tinha muitos recursos, né? Então eu me lembro que havia algumas coisas que eram luxo na nossa casa, e uma delas era o leite. Então, para ter leite no café era um luxo muito grande. E a mamãe, tanto que ela escondia a lata de leite no armário e trancava com cadeado. Só que às vezes os filhos passavam a mão na chave, né? Você está entendendo o que eu estou falando, né? E às vezes de madrugada a gente levantava, né, para pegar o leite escondido. Por que era de madrugada? Porque se a mamãe pegasse a gente, ou o papai pegasse a gente, a peia ia comer no centro. Por quê? Porque nós éramos filhos, mas andávamos como se fossem empregados. Assim são muito dentro da igreja. Muitos filhos chegam com o Pai Celeste lá e falam, ó Pai, eu estou doente aqui, o Senhor pode me curar? Aí o pai fica olhando, fala, mas eu já te curei no Calvário, dei meu filho por ti, ele enfermou para que você não enfermasse. Aí outros filhos chegam lá com o pai e falam assim, pai, eu tô liderando uma célula, e eu queria multiplicar minha célula, pai, né? Aí o pai olha, eu já multipliquei tua célula no Calvário eu já te dei discípulo, no Calvário eu já te vi vencedor, no Calvário eu já te dei a unção. Aí outros filhos chegam com o pai, assim, pai, me dá uma casa, me dá um carro. Aí o Pai Celeste fica olhando para ti, fica, poxa meu filho, tudo que eu tenho é teu, você não usufrui porque você não quer. É isso que vai definir quem vai ser arrebatado e quem não vai. Se você é um filho que desfruta da graça de Deus, que não torna ela em vão, quando o ladrão vier à meia-noite, você pode ter certeza, ele vai levar você junto. Ele vai levar você junto. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Abra por favor a sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Olha o que ele diz. Mas, 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Olha, irmãos, a graça de Deus, ela pode se tornar vã, ou em vão, né, na sua vida. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então veja, Paulo está querendo dizer aqui o seguinte, que o vencedor, irmãos, é aquele que recebeu graça e ele não ficou parado. É aquele que descobriu que foi enriquecido e a vida dele não ficou ali estática. A vida dele mudou. Paulo está dizendo, olha gente, eu recebi graça, por isso eu trabalho para Deus, por isso que eu me envolvo, por isso que eu sou apaixonado, é porque eu recebi graça. Quando você recebe graça, irmãos, alguns sintomas, é tipo
o coronavírus. Vamos comparar aqui a graça ao coronavírus, debaixo, né, toda a reverência, amém? Quando alguém pega coronavírus, quais são os sintomas do coronavírus? Febre, vamos lá? Tosse, dor no corpo, gripe, falta de ar. É ou não é? Quando alguém recebe graça, eu vou te falar aqui quais as características. Ele começa a amar mais Jesus e a igreja. Ele começa a ter prazer na oração. Ele começa a ter prazer nos cultos. Ele começa a ter prazer em dizimar e ofertar. Ele começa a ter prazer em pregar o evangelho. Porque quem recebeu tamanha graça, ele não consegue mais ficar calado. Não consegue mais. Esse é o vencedor. Esse é quem vai ser arrebatado. Pastor Luiz, lá em Goiânia, gravou um culto dia desses, não sei se os irmãos observaram o culto lá, que havia assim muitas pessoas no prédio já assistindo. Por quê? Porque todo dia ele recebe centenas de mensagens: pastor, eu posso ir lá assistir o culto lá no Bueno, eu fico distante, porque lá o prédio lá é muito grande, né? Cabe 4.000 pessoas o prédio. E aí o povo está querendo ir para o culto. Quem que é esse? É o vencedor. Mas o derrotado, filho, muitas vezes ele não sente falta. Eu tenho certeza, como 2 são 4, que você que está me ouvindo aqui, se você pudesse, se você não estava me assistindo através dessa tela de celular, muitas vezes, dessa internet ruim, muitas vezes, você estaria aqui no prédio. É ou não é verdade? Porque se você sentir isso, é porque você é vencedor. Mas se você acha que está bom o culto em casa, há um sinal de que você precisa se encher do Espírito. Eu estou aqui com os obreiros aqui, não, os obreiros dos pastores aqui. Os obreiros todo dia ficam me buscando: pastor, eu quero assistir o culto, pastor, por favor. Direto eu recebo mensagem dos obreiros: pastor, posso levar minha esposa, porque minha esposa, ela precisa de vir para o culto, porque eu tive uma discussão com ela aqui em casa, pastor, porque eu queria vir para o culto, ela falou: não, tu acha que eu sou besta, tu acha que tu vai ir para o bem bom e vou ficar aqui em casa, eu vou junto contigo. Então nós definimos que só pastores e obreiros viriam para o culto. Por quê? Porque obreiros estão tendo postura de vencedor. Mas é muito estranho quando alguém sabe que um banquete foi colocado na mesa, mas ele fica no canto da casa como se não fosse dele aquilo. Olha para cá. Cristo é o pão dos filhos. Você pode comer dele todo dia e desfrutar da herança. Por isso eu te digo, meu amado, o Senhor está preparando eu e você para se encontrar com Ele nos ares. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com Deus. Essa é a nossa esperança. A graça na minha vida não foi vã. Antes de passar para a conclusão, abre para mim, por favor, lá 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Segura o texto aí, eu vou explicar algo para você aqui. Irmãos, a minha vida mudou desde que começou essa pandemia. Como é que é isso, pastor? Por que mudou? Não, porque eu comecei a perceber que Jesus está voltando realmente para arrebatar a sua igreja. E eu defini então dentro de mim que eu ia me preparar para essa volta. Eu defini, eu vou me preparar. Durante muitos anos eu estou aqui pregando aqui para vocês, falando: olha, se preparem, porque o avião vai passar e quem não estiver preparado vai ficar. Então, domingo passado nós fizemos uma Santa Ceia muito linda aqui, drive-thru, os irmãos vieram, foi abençoado. E aí eu fui para casa muito feliz, muito animado. Quando eu acordei de manhã, o pastor Adriano tinha pegado umas filmagens, feito um vídeo e colocado o vídeo. A primeira coisa que eu vi no dia, irmãos, antes até mesmo de escovar o dente, foi aquele vídeo. Quando eu vi, eu fiquei olhando, e eu não via as imagens que estavam ali. Eu via uma imagem profética, eu via a noiva se preparando para o casamento. A noiva comendo do cordeiro, se alimentando de Cristo, se fortalecendo, sendo nutrida por Ele, para que ela estivesse ataviada, sem ruga, sem mancha, sem mácula, para se encontrar com o cordeiro. E aí, eu botei o louvor segunda-feira, né? Eu tenho uma vizinhança muito boa lá, né? Um casal muito top que mora ao lado, é de prova, né? E eu coloquei então um louvor para tocar. E eu passei o dia todo escutando aquele louvor e orando, praticamente. E aí, na oração, houve um momento que eu senti algo no meu coração. O Espírito falou: olha, Paulo,
Você fez a Santa Ceia com a igreja, foi muito bom, mas você pode fazer algo a mais com a igreja. Aí eu falei, mas não posso, porque tudo que eu vou fazer já estou fazendo, não posso fazer culto. Aí ele falou, você pode. E eu, em oração, irmãos, tive uma visão profética. Eu vi todos os irmãos da videira reunidos em um só lugar. Quando eu falo em um só lugar, não é todo mundo próximo um do outro. Eu vi os irmãos reunidos em uma avenida da cidade, muito grande. E aí, orando, eu comecei a perceber no meu espírito algo, que as pessoas que estavam ali na avenida eram muito mais pessoas do que os membros da videira. E aí o Espírito me deu discernimento que Deus queria fazer algo, não somente com a videira de Boa Vista, mas com todas as igrejas da cidade de Boa Vista. E aí, sabe o que eu fiz? Eu comecei a ligar para os pastores da cidade e contar o que Deus tinha colocado no meu coração. Não demorou 3 dias, nós estávamos reunidos aqui no gabinete aqui do prédio da videira, os pastores. Mais de 20 representantes de igreja estavam aqui conosco. E nós decidimos então que no dia 24, às 17 horas, sexta-feira, na Avenida Villeroy, nós vamos tomar aquela avenida para fazer o maior ato espiritual e público e profético que a igreja da cidade de Boa Vista já fez. Então, vê se você consegue ver comigo. Nós vamos lotar a Villeroy, desde lá da rodoviária, o início da Villeroy, até o final do Garden Shopping, lá no Caçari. Como é que é isso, pastor? Nós vamos convocar todos os nossos discípulos que têm carro e moto, nós vamos encher todos os acostamentos da Villeroy, até lá, ela é uma avenida estratégica, de carros e motos. Os irmãos vão chegar no seu carro, vão parar o seu carro lá no acostamento, e aí lá mesmo eles vão descer do carro, e durante 20 minutos, nós vamos guerrear espiritualmente pela nossa cidade, vamos orar, vamos profetizar, vamos orar em línguas, né? Vai ser porque uma coisa é a videira de Boa Vista orar, outra coisa é a igreja na cidade orar. Irmãos, o diabo também é estratégico. O diabo pode não ser onisciente, nem onipresente, nem todo poderoso, mas o diabo tem um reino unido, ele é estratégico. Por isso ele se organiza através de principados, potestades, e ele se organiza na cidade. Então existe um principado sim sobre essa cidade. Você imagina a igreja toda de Boa Vista se reunir para orar. Então, o pastor principal da igreja da Graça aqui na cidade vai estar conosco com as suas igrejas. O pastor Lima da Igreja da Paz vai estar junto conosco também lá na sexta-feira. Pastores da Sala da Nossa Terra, vários pastores que estão conosco aqui, vão se reunir lá com o seu rebanho. Você consegue imaginar como vai ser um impacto no reino espiritual? Nós lotarmos a Villeroy todinha, são mais de 10 quilômetros de avenida, orando. Não se preocupe que não vai ter aglomeração não, irmãos, que cada um vai estar do lado do seu carro, vai ter uma distância. Mas hoje eu queria te convocar para estar conosco lá, porque isso, irmãos, é só mais um sinal de que a graça de Deus não foi em vão na nossa vida. Quantos estão conosco nesse desafio? Diga amém. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Aqui está descrevendo então Paulo como vai ser o tribunal de Cristo, como vai ser o julgamento da igreja. O apóstolo Paulo então começa dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então veja, como Paulo está falando aqui só com a igreja, só com os crentes, então ele diz o seguinte, que o fundamento do crente é Jesus. Não é nele que nós fomos salvos, não é nele que nós fomos batizados, não é nele que nós tivemos a experiência do novo nascimento. Então Paulo está falando com a igreja, está falando, olha, ninguém pode mudar o fundamento que é Jesus, amém? Se Paulo estivesse falando para ímpios, ele ia falar, olha, ninguém pode botar outro fundamento, né, nem Maomé, nem Buda, nem Confúcio, não, mas ele está falando aqui para crentes, amém? Porque é o tribunal de Cristo aqui. Aí ele diz lá no verso 11,
porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, a qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edificar sobre o fundamento, é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então veja, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é muito bom, muito gracioso conosco. Então Ele nos salvou. Quantos foram salvos por Cristo aqui? Diga amém. Quantos lembram do dia que você se converteu? Abençoado, né? Então Ele te salvou. E agora Ele diz para você: olha, você pode trabalhar sim na minha seara, na minha obra. Você tem liberdade de edificar a igreja, edificar a obra. Todavia, você vai edificar de acordo com você achar melhor. Os materiais são, né, ouro, prata e pedras preciosas. Só coisa refinada. Agora, se você quiser edificar também, tem também madeira, feno e palha. Então veja, você aqui consegue perceber a diferença abismal de material. Edificar com coisa preciosa e edificar com coisa mais secundária. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, se você for servir o Senhor, sirva com o seu melhor, sirva de corpo, alma e espírito, honre ao Senhor de coração, não faça para homens, se envolva na oração, se envolva no jejum, seja espiritual, se encha do Espírito. É isso que Paulo está querendo dizer. O que Paulo está querendo dizer aqui sobre madeira, feno e palha? Ele está querendo dizer o seguinte: se você servir a Deus de forma desleixada, sem compromisso, sem se envolver com jejum e oração, sem procurar se encher do Espírito, se você se envolver na obra de Deus de forma sem compromisso, aí Paulo fala lá no verso 13: manifesto se tornará a obra de cada um, pois, olha para cá, olha para a tela lá. Ué, o irmão não está colocando para mim a palavra? Verso 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, pode ler aí, esse dia aí está com D maiúsculo, dia com D maiúsculo, é o mesmo dia lá de 1 Tessalonicenses que eu li ainda agora, o mesmo dia, é o dia do arrebatamento dos vencedores, é o dia do julgamento, é o dia do tribunal, tudo relacionado. Igreja de vencedores, tribunal de Cristo, lembra disso? O dia a demonstrará, porque sendo revelado pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então veja, qual que vai ser a prova? Se você é vencedor ou se você não é vencedor? Se você vai ser arrebatado ou não vai ser arrebatado? Vai ser justamente a sua obra. A sua obra. Se você edifica com ouro, prata e pedras preciosas, você pode ter certeza, você vai ser arrebatado. Mas se você edifica com madeira, feno e palha, você pode ter certeza, não vai ser arrebatado. Pastor, me explica melhor. Vou te explicar a grosso modo. Se você é alguém que anda de acordo com a justiça própria, com seu mérito, com seu achismo, com seu ego, você pode ter certeza, você não está desfrutando da graça de Deus. Agora, se você é alguém que compreendeu a graça, que entendeu a graça, que recebeu a graça, que você abandonou o seu mérito, a sua justiça própria, o seu achismo, para desfrutar da plenitude do Senhor, de tudo que Ele conquistou no Calvário, você pode ter certeza, você é alguém que está preparado para ser arrebatado. É assim que nós devemos encarar nossa realidade espiritual hoje. Por quê? Porque no verso 14, coloca para mim de novo o verso 14, se a obra de alguém que sobre o fundamento edificou permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Olha só, esse mesmo será salvo, ou seja, não tem perca de salvação. Filho eternamente, mas todavia, como através do fogo. Amém, irmãos? Eu concluo aqui a minha palavra aqui, essa noite, falando para você algo. Tem 17 anos que eu me converti. Naquele dia, 23 de fevereiro de 2003, foi o dia que o apóstolo Paulo está falando
que um fundamento na minha vida foi colocado, Jesus. Lá no encontro com Deus, da Assembleia de Deus, o fundamento foi colocado. A partir daquele dia, então, o Senhor me deu a oportunidade de servi-lo na sua obra. Com 6 meses de novo convertido, eu comecei a liderar uma célula. Eu não sabia direito, não entendia o que era liderança, não conhecia direito a palavra. Na realidade, eu vou falar para você que tudo que eu fazia quando eu comecei a liderar era chegar para as pessoas e testemunhar que eu era cego e estava vendo, que eu era viciado em droga e agora era liberto. Foi só o que eu fiz durante os 2 primeiros anos, que eu não conhecia a palavra mesmo. E eu me lembro que eu queria mudar as pessoas e queria que elas se convertessem. Mas você sabe, é difícil, né? Você convencer alguém de algo na força do braço, né? As pessoas lá fora não querem ouvir falar sobre Jesus se não for pelo Espírito, amém? E eu era novo convertido, eu não entendia direito quem que transformava quem que mudava quem. E muitas vezes eu me coloquei na posição de querer salvar na marra as pessoas. O pastor Adriano é para minha célula. Na célula eu até ameaçava ele de morte se ele não aceitasse Jesus. Falava assim, olha, quem estiver na célula hoje que não aceitar Jesus, toma muito cuidado que quando sair daqui pode cair um raio, pode vir um carro e matar. Eu era desse tipo, porque eu fazia a obra de Deus baseado na minha força própria, na minha justiça própria, porque eu não entendia a Bíblia. Mas algo no meu coração queimava pela vontade de Deus, queimava por servir o Senhor. E eu comecei a me envolver nos encontros, comecei a participar. Era tão interessante que até quando foi para mim me relacionar com uma moça e me casar, quando eu fui olhar, eu não conseguia olhar de uma maneira carnal para as mulheres da igreja. Eu comecei a olhar primeiro a vida espiritual das irmãs. Depois eu olhei para a parte carnal. Por quê? Porque eu tinha um chamado no meu coração que queimava, eu tinha um desejo de servir o Senhor. E aí um dia eu vi a minha esposa, Maria Lúcia, ali, servindo a Deus, adorando ao Senhor, liderando, apaixonada. Aí eu falei, é ela. É essa aí que eu vou casar. Por quê? Porque eu queria que meu casamento fosse para cumprir um propósito mais alto do que eu e do que ela. Quando eu estava estudando, na vida secular, trabalhando, um dia o Senhor me chamou, e eu falei, eu vou parar tudo aqui para me fazer agora curso de teologia. Por quê? Porque eu sabia que o Senhor estava me preparando para o ministério. Houve um período de tempo na minha vida que eu vim me preparando para o Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque em 2014, o Espírito Santo me revelou que eu estava edificando com madeira, feno e palha. Mas ele falou, Paulo, agora tu vai ter uma outra oportunidade de edificar com pedra, ouro e prata. Em outras palavras, eu te dou a opção, Paulo, de não tornar a minha graça em vão na tua vida. Eu te dou essa opção. Tu tem liberdade agora de sair daqui, se levantar e ser um outro líder. Ser uma outra pessoa na minha casa. Abandonando teus conceitos, abandonando tua estratégia, abandonando tua capacidade natural e literalmente se afundando e mergulhando na minha graça, para que eu cresça e tu diminua, para que você diminua e eu apareça. E eu comecei a liderar. De lá para cá, se passaram aí 6 anos. Desde aquele tempo para cá, irmãos, todo dia quando eu acordo, está diante de mim a graça que eu recebi. E por isso eu não consigo ficar parado. Eu não consigo ficar parado. E eu queria nessa noite então desafiar você hoje que está me ouvindo. Assumir uma posição em fé. Assumir uma postura diante de Deus. Uma postura de vencedor. Quem que é o vencedor? É aquele que sabe que Jesus se fez pobre no Calvário para fazer dele rico. É aquele que sabe que recebeu uma graça tal, abundante,
que ele não pode ser mais a mesma pessoa. É aquele que depois de ter recebido Jesus, ele não consegue mais ficar calado. Ele quer falar do amor de Deus, ele quer evangelizar, ele quer contar a história do que aconteceu com ele, ele quer orar pelas pessoas. É aquele que está cheio do óleo e do azeite. É aquele que recebeu um só talento, mas ele está por aí multiplicando os talentos. Ele não consegue ficar parado. Por quê? Porque ele é vencedor. É isso. Por isso eu quero te dizer, meu amado, que nesse dia, se você que tem feito a obra de Deus, que não tem parado, que nem porque não tem culto que você não vai cultuar, que nem porque não tem reunião de oração que você vai parar de orar, que nem porque não tem mais pastor pegando no teu pé ali presencialmente que você vai perder a sua espiritualidade. É com você que eu estou falando. Se você é alguém que tem se mantido vivo na presença de Deus, espiritual, com o coração abrasado, eu quero dizer para você que se Jesus voltar hoje e arrebatar, você vai ser arrebatado. Eu também quero fazer o apelo para aqueles irmãos no nosso meio que muitas vezes não estão se tocando do que está acontecendo. Se prepara, meu irmão. O Senhor está te chamando para você restaurar o altar caído. Quem sabe na sua casa havia um altar de adoração, havia um ambiente espiritual no passado e hoje não há mais. O Senhor está dizendo: arrepende-te hoje, lembra-se onde tu caiu, volta lá atrás, na prática das primeiras obras. O Senhor quer te trazer de novo ao primeiro amor. É isso. Em nome de Jesus, ouve. Se você não quer ouvir o Paulo aqui, permite que o Espírito Santo ministre seu coração hoje. Amém? Gostaria então que você, onde você está, fechasse os seus olhos. Eu queria então que você permitisse que o Espírito Santo, Deus, ministrasse sobre essa palavra no seu coração. Há um arrebatamento dos vencedores que está prestes a acontecer. Segundo o relógio profético de que é Israel, não há nada mais que está de sinal, não há nada mais. É um tempo de a noiva começar a se preparar, a se adornar. É tempo de começar a arrumação para o casamento, os preparativos. Não há mais tempo para nada. O casamento eterno está às portas. Feche seus olhos. Vamos estar cantando uma canção e nós vamos estar orando. Oh, Senhor. Espírito Santo, precioso Espírito Santo, precioso Espírito Santo, nós te amamos. Eu quero estar perto deste Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero